O nome do filme que eu assisti é Abandonados. É de 2016 e é um filme baseado em fatos reais. Ele foi feito ali direto da caderneta do diário do capitão de uma embarcação que no começo do filme aparece o dono de um iate bem grande, aqueles que tem as velas bem grandona mesmo, e ele tem compartimento assim para baixo, tem ali cozinha, tem as camas, o fogão, é completinho. E ele tá ali recrutando alguns amigos e um, um cozinheiro, ele tá contratando um cozinheiro, e então eles vão sair. Já ouviu falar, tipo, eu vou sair num ano sabático, tipo, eu vou tirar um tempo, eu vou espairecer, eu vou fugir do estresse, eu vou pensar, repensar minha vida. Eu cheguei numa idade que eu tenho que dar um reset, começar de novo. Eles não falam isso, mas eu entendi como se eles estivessem indo para um ano sabático, sabe? Eles vão entrar naquela embarcação e vão velejar e vão. Eles têm um lugar chamado Togo, que eles vão para lá, é muito longe, pelo menos 5 dias de mar, assim, e vão embora. E antes deles saírem, mostra a vida deles. É, pelo menos dois deles estavam com a vida destruída, a vida sentimental. Os dois se dando, não se dando bem mais com a esposa, muito tempo de casado, já não está é, falando a mesma língua, o dono da embarcação não tem mais ninguém na vida dele, ele prefere ficar no mar, o, o cozinheiro está lá também, é, problema com a esposa, e eles entram ali no barco e vão. Só que deu uma tempestade. O filme retrata bem a tempestade ali, com todos os seus barulhos e trovões e desgraças que acontecem em tempestade forte, que todo mundo sabe como é assustador, e ainda mais no meio do oceano, e aquele vento que batia, e o capitão do barco falando: confia, confia, porque eu sei o que eu construí, ele aguenta. E depois eles dormiram. A tempestade acalmou, como toda tempestade, e aí eles dormiram. Só que veio, sem avisar, uma onda, como se fosse onda de tsunami. Ela veio, mas muito, muito, muito alta, e ela deu no barco deles e virou o barco. No que virou o barco, eles conseguiram achar uma bolha de ar dentro, no barco embocado, 75% para dentro da água, mastro lá para baixo, e eles ficaram morando aqui nos 25% do que sobrou. Então, com uma faquinha, eles conseguiram fazer um buraco. Nesse buraco, eles tinham acesso para o lado de fora. A água, conforme virou o barco, pelos respiros do tanque, a água foi embora. Então só tinha água salgada, que não se bebe, né? E eles descobriram alguns dias depois que não tinha água. E aí foi acabando a comida, né? Porque eles vão ficar dentro desse barco 119 dias. Eles pensaram que, bom, daqui 5 dias vão começar a nos procurar, daqui a 5 dias. Então, é, sei lá, 10 dias já vão estar encontrando a gente. Só que
Ninguém procurou, e quando começou a procurar, teve muita informação desencontrada e foram dados como mortos. E aí eles vão passar 119 dias ali numa luta. Um deles era totalmente desequilibrado e era, os outros tinham medo dele. Eram 4 homens, mas 3 tinham medo de um, porque esse um ele era completamente fora da caixinha. E eles, um deles, olhando para baixo na água que invadiu o barco, viu um peixe. Era um peixe grande. Ele, um peixe, um peixe. Aí eles tentaram pegar, o peixe foi embora. Mas aí eles disseram assim: ele vai voltar. Pode ter certeza que ele vai voltar. Aí ele voltou. Quando voltou, eles pegaram aquele peixe. Do gás que saía do tanque de combustível, eles conseguiram puxar uma mangueira e aquele gás eles fizeram um fogareiro. Eles assaram o peixe, eles comeram o peixe. Aí uma parte engraçada que um deles fala pro peixe, enquanto ele está comendo o peixe, ele fala: eu gostaria muito que tivesse bastante amiguinho seu assim como você. E depois começou a aparecer mesmo muitos peixes. E um dia eles estão todos do lado de fora, aparece uma ave gigantesca com a asa maior que um homem, assim, a asa. É uma águia, uma ave. Olha, não tenho como explicar, gigantesca, e ela pousa assim no oceano. Aí eles deram um jeito de capturar essa ave. Depois eles assam essa ave, chama-se albatroz. Aí eles ficam pensando qual é a punição da guarda costeira para quem captura um albatroz. E eles dão risada e eles falam das maldições que vêm sobre quem comeu um albatroz e fala sobre lendas de quem já capturou albatroz. E o filme é debaixo de muita briga, muita luta, muito medo, muita tempestade. Eles vão chegar em algum lugar. Chegaram numa terra lá, e quando eles chegam, eles invadem uma casa de rico, né? Eles invadiram, passaram muito bem ali, e depois eles vão enfrentar outro problema, a sociedade não acreditando na história deles, achando que eles estão querendo levar alguma vantagem em alguma coisa, e eles vão ter que provar que eles passaram todo esse tempo no, no barco. Só depois a perícia vai ver que já tinha aquelas cracas no mastro do navio. Ele fala, aí a perícia fala: realmente isso aqui estava de ponta cabeça por um bom tempo. E aí eles se cumpriu o que o capitão disse: tudo que aconteceu não foi em vão. Tudo que aconteceu era para ter acontecido, e nós seremos famosos. Agradeçam, vocês vão ser famosos. E eles ficaram famosos, que até filme foi feito sobre eles. Aquele que era o Brabo, 8 meses depois ele faleceu, ele tinha um tumor cerebral. Por isso a loucura dele, por isso o estado dele fora do normal. E os outros, ele diz: nunca mais conversei com ninguém, coisa que era para ser para o resto da vida. Nunca mais ele viu ninguém.